Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. E você, tem um remédio para dor de cabeça aí? A prática de carregar consigo uma cartelinha é bastante comum entre os brasileiros, mas nem sempre a automedicação é segura e é sobre isso que vamos falar hoje. O 5 de maio, agora neste final de semana, marca o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E quem está comigo para contribuir neste debate é a professora Isabela Heineck, do Departamento de Produção e Controle de Medicamentos da URGS, e também Andresa Betti, professora de Farmácia e de Toxicologia na Fevale. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui conosco no programa de hoje. E já começo a nossa conversa perguntando por que uma campanha como essa do 5 de maio é importante na atualidade. Pode começar, por favor, Andresa. Então, tá. Então, o 5 de maio representa uma data bastante importante, né, de conscientização da automedicação, porque a automedicação ela traz inúmeros riscos à saúde, né, diferentemente do que as pessoas imaginam, que estão auxiliando no tratamento de um sintoma, de alguma dor, de alguma coisa específica. Isso pode, esse fato, né, esse ato de se automedicar pode estar trazendo um prejuízo bastante grande à saúde. Né. Gostaria de acrescentar, Isabel? Sim, complementaria, assim, dizendo que a automedicação ela é especialmente perigosa, digamos assim, oferece riscos, né, num contexto onde as pessoas têm muito acesso a medicamentos, né, aqueles medicamentos tarjados que são de venda sob prescrição médica, odontológica, e também num contexto onde a nossa população tem baixa escolaridade, né, então nessas situações, especialmente, assim, a gente tem que ter cuidado, né? E eu acho que completando um pouquinho também essa questão, trazendo até para os mais jovens, né, essa questão do acesso à informação através da internet, onde a gente pesquisa rapidinho e a gente acha qualquer informação lá. Então, eu tô com uma dor no estômago, o que eu tomo? Vem uma série de sugestões ali de medicamentos, né? E a gente não faz ideia o que está efetivamente gerando essa dor no estômago, né? Qual é o diagnóstico disso? Professora Isabela, consegue nos explicar um pouquinho mais o contexto dessa data, né, o 5 de maio, por que ela foi criada, por que se viu essa necessidade que foi pela comunidade, enfim, dos profissionais da farmácia, né? Exatamente, foi sugerida a criação dessa data para conscientizar a população, né, para ter um momento assim onde essa discussão viesse realmente à tona, né, para essa discussão circular mais entre os profissionais de saúde envolvidos com os medicamentos, né, e também tentar atingir a população, né, para que ela que efetivamente utiliza o medicamento, né, tomasse mais consciência sobre os riscos, os cuidados. E, professora Andresa, vamos voltar a falar então sobre a automedicação. Eu queria começar a abrir um pouquinho mais esse tema perguntando sobre os medicamentos mais leves. Assim, como eu comecei o nosso programa de hoje falando, muitas vezes a gente carrega uma cartelinha do famoso remédio para dor de cabeça, seja paracetamol, Tilenol, enfim, ou até as pomadinhas, aquelas para os machucados. Esses medicamentos, eles são liberados para venda nas farmácias sem a receita. Tem esse risco de utilizar sem esse cuidado do médico por trás? Então, a gente tem que pensar que todo medicamento está sujeito a um efeito colateral, a uma reação adversa, né? E nem sempre o medicamento que eu utilizo para minha dor de cabeça é o mesmo que vai resolver no teu caso ou que vai ser adequado para ti, né? Então, tem uma série de questões que mesmo sendo um medicamento de venda livre, nós temos que tomar muito cuidado, né? A começar com os anti-inflamatórios não esteroides, medicamentos como um simples paracetamol, que a gente não vai indicar para um paciente que tem uma questão hepática importante, né? Então, cada medicamento, ele é específico para cada paciente, né? Assim como a dosagem dele. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme nessa automedicação e nessa escolha, né? Sem efetivamente um diagnóstico. Claro que por muitas vezes a gente vai ter simplesmente um sintoma de uma dor de cabeça, né? Talvez se eu me conheço um pouquinho melhor, talvez eu sei que aquela dor de cabeça é mais frequente se eu estou
sem tomar água por um determinado tempo, se eu estou mais cansada, se eu não dormi bem. O nosso grande problema começa quando essa dor de cabeça ela é muito frequente e eu vou me automedicando sem buscar a causa dessa dor de cabeça, né? E aí a gente pode puxar para uma série de coisas, a tosse. Nesse momento, né, estamos iniciando inverno, onde é muito frequente a tosse e a automedicação, ela é enorme nesse sentido. E daqui a pouco ela está mascarando uma questão cardíaca, uma questão alérgica importante, algum problema respiratório. E eu digo, eu tenho uma tosse seca e eu vou tomar xarope, né? Principalmente crianças. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande nesse uso sem um diagnóstico e sem uma indicação médica. Isabela, a gente até conversava um pouquinho antes do programa sobre a questão dessa venda livre dos medicamentos e se seria, até repito a pergunta, seria interessante para a categoria, né, dos farmacêuticos, e seria bom para a população que esses medicamentos todos se tornassem obrigatórios a entrega da receita, ou é importante que se mantenham com venda livre alguns também? Então, é importante entender assim que a automedicação ela faz parte do conceito assim de autocuidado, né? Então, da mesma forma que é importante a pessoa ter um conhecimento sobre alimentação saudável, hábitos de higiene, né? Hábitos sociais saudáveis, também é importante que a pessoa consiga manejar sintomas simples, né? Por conta. Né? Assim, o nosso sistema de saúde, ele também não comportaria se a cada dor de cabeça, por exemplo, leve, né, os pacientes tivessem que procurar algum serviço de saúde, né? Então, existe categorias de medicamentos, né, que são distintas, os medicamentos isentos de prescrição, como foi falado, e os medicamentos de venda sob prescrição, né? Esses medicamentos isentos de prescrição, eles têm um perfil de segurança mais tranquilo, né? Então, eles podem ser utilizados não são totalmente isentos de risco, né? Mas se usados adequadamente, conforme bula, nas instruções de bula, com orientação de um profissional, né? Eles se tornam seguros, né? Então, é interessante a pessoa ter esse recurso, né? Ter, por exemplo, uma farmácia caseira com alguns itens, poucos itens em casa, né? Que seja um recurso, por exemplo, à noite, né? A pessoa não consegue buscar um atendimento. Então, tem diversas situações, né, no dia a dia onde a pessoa precisa realmente lançar mão de um medicamento, né? E, enfim, assim, tem situações que pode ser feito de forma segura, né? E outros medicamentos que vão oferecer mais risco e aí precisam um acompanhamento de um profissional médico, um odontólogo, né, que tem que investigar melhor, né, as causas e o que está gerando mesmo aquele problema de saúde, né? Eu queria entrar então agora na questão dos medicamentos controlados, os que precisam, né, da receita. Primeiramente, gostaria da opinião das duas, se puderem acrescentar, mas primeiramente então da Andresa, por que, né, que esses medicamentos especificamente precisam da apresentação, às vezes até da retenção da receita médica nas farmácias? Bom, esses medicamentos, né, que são vendidos com... desculpa... Se quiser iniciar, Isabela, só... Não, esses medicamentos que são tarjados, eles realmente oferecem mais risco, né? Então, a partir de estudos que são feitos antes deles serem disponibilizados no mercado, já se conhece um perfil de segurança. Então, se sabe que eles vão oferecer maior número de reações adversas importantes ou podem ter interações medicamentosas mais importantes, podem oferecer risco para pacientes de extremos de idade, né, ou para polimedicados, enfim, né? Então, eles já entram no mercado com essa distinção, assim, com uma tarja, né, com a necessidade de apresentação de uma receita para justamente não deixar o acesso livre, né, e cuidar, preservar a saúde da população, né? E quando acontece de a pessoa
que adquiriu aquele medicamento inicialmente com a receita médica, acaba tendo uma sobra ali de alguns comprimidos e aí algum familiar ou amigo apresenta o mesmo sintoma e acaba pegando esse medicamento emprestado, enfim, e pensando que vai funcionar para solucionar o seu caso. Tem problema nisso também, Andressa? Então a gente tem que ter um cuidado grande em relação a isso, porque esse medicamento que eu guardei, que foi sobra do meu tratamento, ele pode estar lá um certo tempo e daqui a pouco eu nem percebo, ele já está vencido, né? E daqui a pouco eu estou passando um medicamento vencido com algo que eu não sei o que consta ali, posso ter uma substância diferente, né? Cuidar muito com a questão do vencimento. E uma outra questão bastante importante de oferecer um medicamento que fez bem para mim, para uma outra pessoa, está relacionada à questão das interações medicamentosas, né? Porque essa outra pessoa, se ela fizer uso de algum outro medicamento, a gente corre o risco de uma interação medicamentosa. E essa interação, ela pode simplesmente anular um efeito que não é só simplesmente como a gente pensa, né? Porque se tu é hipertenso e tu faz uso de um medicamento onde tu vai diminuir o efeito ou acabar com esse efeito, tu vai ter uma consequência importante na tua hipertensão. Ou daqui a pouco tu pode estimular, pode aumentar o efeito de um outro medicamento ao fazer essa interação, né? Que também é bastante grave para o paciente. A senhora comentou agora sobre a questão do vencimento dos medicamentos. Queria repercutir então, por que não tomar medicamentos vencidos? Ou até passei por uma situação recente que em casa a minha avó estava com alguns machucados e ela queria usar o famoso Nebacetin, enfim, aquela pomadinha. A gente tinha em casa, mas estava vencida há 1, 2 meses. E ela, não tem problema. Não tem problema mesmo, Isabela? A recomendação que se dá é observar a validade dos medicamentos, né? Então, também antes de serem colocados no mercado, são realizados diversos testes, né? Para justamente verificar por quanto tempo aquele efeito se mantém, né? E as condições também onde ele é armazenado, geralmente isso varia de casa para casa, né? Então é difícil a gente estender esse prazo, porque justamente depende do manuseio que a pessoa faz em casa, né? Então a recomendação é realmente respeitar ali o prazo de validade. E aí, a partir disso, descartar em locais adequados, né? Porque o medicamento ele não deve, após vencimento, ser descartado no lixo comum, né? Então tem locais, hoje em dia, tem farmácias que disponibilizam um recipiente, né? E fazem a coleta e dão a destinação correta para esses medicamentos. E por que se deve fazer esse descarte correto? Principalmente dos medicamentos vencidos, os que não estão vencidos, pode ser colocado no lixo comum? Não, todo medicamento, qualquer medicamento, desculpa se eu me expressei mal ali, mas assim, todo medicamento tem que ser descartado em local diferente do lixo comum, né? Eles oferecem riscos, podem ter impacto ambiental, né? Por exemplo, hormônios, né? Quando descartados podem trazer alguma alteração. Já se tem estudos que mostram feminilização de peixes pela grande concentração de hormônios, né? No meio ambiente. Antibióticos também vão ter um impacto ambiental, né? Então, em função disso, né, desse impacto, se restringe ou se descarta num ambiente próprio, né, com mais condições para reduzir o impacto realmente. E tu também tem a questão do direcionamento, né, desse medicamento, ou vencido, ou que não foi utilizado, sobra de tratamento, né, que alguns vão ter que ser incinerados. Então, tu também tem todo o risco a quem está mexendo na questão do lixo, o risco de alguém encontrar e fazer o uso desse medicamento. Alguém, por exemplo, se a gente estiver falando de medicamentos injetáveis, né, de se machucar, de se picar com uma agulha que foi descartada de forma incorreta depois da utilização de um determinado medicamento. Então, o descarte do medicamento ele é extremamente importante e ele não pode ser feito na pia, no vaso, né, como a gente via há muito tempo atrás, pouca conscientização em relação a isso, como a professora Isabela já trouxe, né, todo o risco ambiental que a gente tem.
relacionado a esse descarte inadequado. Vamos pensar nas populações ribeirinhas também que estão recebendo, né? A gente já tem toda a questão de esgoto, então quando a gente faz uso de um medicamento, automaticamente a gente já elimina ele pela urina, né? Então, através do esgoto, a gente já tem uma eliminação desse medicamento, ele já vai contaminar o ambiente, né? Se a gente não tiver um tratamento de esgoto adequado. E o físico, né, que eu tomei a cartelinha, não tomei tudo, venceu, separei, botei numa sacolinha, vai para uma unidade básica de saúde, vai para uma farmácia que faça a coleta, mas jamais lixo comum, independente dele estar vencido ou não. Também gostaria de repercutir a questão que acredito assim, a gente está num momento da campanha de conscientização se aproximando, né, desse dia 5 de maio, como a gente falava antes. Não seria interessante a gente tentar também entender o que leva as pessoas a essa automedicação ou, enfim, o uso irracional, que seria o oposto, né, do que diz a campanha, o uso irracional dos medicamentos? Quais são os possíveis fatores? Se puder repercutir para a gente, Andressa. Vamos pensar. A gente tem tanta coisa que a gente pode falar da... Se me permite, assim, acho que são vários fatores, né? Uma talvez seja o acesso a unidades de saúde, né? Nem sempre a pessoa acessa facilmente, às vezes para conseguir uma consulta levam dias, semanas, né? Então ela busca resolver o seu problema mais rapidamente, né? Numa farmácia adquirindo um medicamento. Tem questões de influência, eu acho, das mídias também, né? Que acabam incentivando o uso, né? Então acho que eu consigo lembrar desses fatores, assim, né? Influência de outros, de mídia, de vizinhos, né? E tentar resolver o mais rápido quando não tem acesso, né? A questão do imediatismo também, né? Então tentar resolver o mais rapidamente possível aquela dor, aquele sintoma que está incomodando, né? A gente sabe o quanto a gente fica mal-humorado, o quanto a gente fica ruim com uma dor de cabeça, né? Um sintoma simples, então essa necessidade de querer resolver logo essa questão. E aí as pessoas acabam procurando. E eu acho que também tem uma questão de pouco conhecimento sobre os riscos de uma automedicação, né? Se a gente for pensar nos nossos dados, a gente, mais ou menos 1/3 dos medicamentos dos medicamentos vendidos numa farmácia, eles são vendidos sem uma prescrição, né? Para a automedicação, que claro, como a professora Isabela já comentou, é importante a gente conhecer, fazer, né, quando necessário, mas também a gente tem uma série de riscos que a gente tem que ficar atento a, né? A campanha essa do Dia Nacional do Uso Racional dos Medicamentos também fala muito sobre o perigo da falsificação, né, de adquirir medicamentos falsificados e a importância de só se comprar o medicamento, independente de que seja, enfim, de venda livre ou que tenha tarja preta, que precise da receita, a importância de se comprar apenas nas drogarias e nas farmácias. Queria pedir primeiramente para a Isabela falar por que, assim, que é problemático se comprar em locais não regulamentados, digamos assim. Porque a gente não vai ter certeza da composição desses produtos, né? Então tem muitos medicamentos que são oferecidos na internet, né? De onde vêm esses medicamentos, né? A gente não sabe, ou são vendidos em feiras, em outros locais, né? Outros pontos de venda, assim, que não tem realmente um profissional responsável por aquele produto, né? Que está ali, como em farmácias nós temos, o farmacêutico, ele é o responsável técnico, né? Ele tem que cuidar, né, dos produtos que estão sendo ali comercializados, a qualidade daquele produto, se ele tem registro, né? Então, acho que são essas questões, assim. Acho que falando de medicamentos, a gente comentou sobre a questão da validade, enfim, de cuidar com a questão da automedicação. Também tem uma questão importante que é o armazenamento desses medicamentos. Existe um jeito mais correto? O que a população precisa cuidar no momento que ela adquire e vai deixar na sua casa, principalmente quando esse medicamento sobra e vai ficar por mais tempo ali guardado? Professora Andressa. Nós temos que cuidar muito com a questão da luz, da umidade,
né, do calor, então, que podem trazer alterações ao medicamento, né, que é uma substância química. Então, ele pode sofrer alterações nesses ambientes onde tu tens essas variações. E muitas vezes é justamente os locais que a gente acaba guardando o medicamento. Pela praticidade, põe uma caixinha no banheiro, põe uma caixinha na cozinha, que fica fácil da gente enxergar, em cima da geladeira, que são justamente locais onde a gente tem uma grande variação de temperatura, né, e inclusive de umidade. Então, são locais que não são adequados para a gente guardar a medicação, né? Claro que existem medicações específicas que vão ter que ser guardadas em geladeira, mas não são todas que vão ser guardadas na geladeira, né? Seguidamente a gente vê paciente que coloca todas as medicações porque é para durar um pouco mais. A gente tem isso, né? A gente faz isso com os nossos alimentos. A gente congela um alimento quando é para ele durar mais tempo. Então, ninguém falou que não poderia aquele medicamento, aquela insulina ser congelada, né? Então, às vezes a gente vê essas práticas incorretas dos pacientes que não têm essa informação de que aquilo ali pode prejudicar a condição físico-química do seu medicamento e alterar o que efetivamente eu tenho ali dentro. Então, é muito importante, sempre protegido da luz, da umidade, de grandes variações de temperatura e fora do alcance de crianças e pets, né? Isso é uma questão muito importante para a gente levar em consideração, porque às vezes vai para o quarto. O quarto tem essas condições todas que a gente está comentando. E aí põe uma caixinha no bidê. A criança acessa, daqui a pouco o cachorrinho, né? Então a gente tem riscos de intoxicação muito grande também nessa questão do armazenamento do local. Se me permite, eu acrescentaria ainda a questão da identificação dos medicamentos, né? Às vezes as pessoas na sua farmacinha caseira ou chega em casa, tira da embalagem original, né? E o medicamento acaba não ficando bem identificado. Então pode haver troca, né? Confusão, né? Nos medicamentos que o paciente usa mais de um. A validade também, ele perde muitas vezes a informação sobre a validade. A bula, né? A bula, ela acaba sendo um bom recurso de informação para o paciente, né? Muitos não têm costume de consultar, mas é interessante quando há dúvida sobre o medicamento consultar a bula, né? Então manter a embalagem original com a bula é uma medida interessante, assim, né? Que a gente recomenda sempre para que fique bem identificado e seja mais seguro, né? O armazenamento. Realmente, eu mesma culpada de não ficar com a bula em casa e quando preciso, assim, para consultar alguma coisa, acabo pesquisando na internet. Não sei se as pessoas têm costume, mas é bem fácil de encontrar, assim, ali, né? Às vezes a gente acaba não guardando, até um pouco por questão de espaço, mas é importante ter, acredito, essa noção, né, de que tem todas aquelas informações. Claro, hoje em dia a gente tem esse recurso na internet, ok? Também pode ser. Nem todos vão conseguir acessar, né? Isso aí. Tem uma dificuldade maior se pegar um público um pouco mais idoso, né? Um público analfabeto, então vai ter uma dificuldade maior de acessar, né? E a próxima pergunta é justamente assim sobre essa questão de observação das embalagens. Já falamos sobre a importância, né, de guardá-las, mas às vezes comprando um medicamento num local que não seja talvez uma farmácia ou talvez até na farmácia pode estar com alguma avaria na embalagem. É importante esse cuidado também na hora da compra? Com certeza. Então, conversar, né, com a farmacêutica ou com algum atendente na farmácia, mostrar esses desvios de qualidade, né? Os profissionais, eles devem notificar os desvios de qualidade de embalagem, do produto, né? Para a Anvisa, nós temos um canal, né, para notificação desses problemas, então é importante dar esse retorno, né? A Anvisa pode tomar medidas também, entrar em contato com a indústria sempre que necessário para fazer essas adequações. Então é importante a população participar, né, desse cuidado. Andresa, vamos entrar agora na questão dos antibióticos, né, que a gente comentou de uma forma mais geral, mas a questão dos antibióticos que geralmente precisam, né, da receita médica, também tem uma questão se a pessoa fizer um uso muito contínuo, fora ali do período determinado, pode acabar provocando aquele famoso... resistência. Isso, exatamente, a resistência, né, das bactérias, dos vírus. Então, por que, né, é importante seguir esse período recomendado pelos médicos?
Então, a gente tem inúmeras classes de medicamentos antibacterianos, né? E cada um vai ter uma ação diferenciada em termos de bactérias que vão efetivamente combater, né? E para isso ele tem toda uma questão farmacológica, o tempo de ação necessário para acabar com essas bactérias. E isso vai estar na posologia, na forma como o médico vai prescrever. 1 vez ao dia ou 3 vezes ao dia, né? E nesse 3 vezes ao dia é importantíssimo que a gente considere que é de 8 em 8 horas, né? E não é no café da manhã, no almoço e na janta. A gente vai ter que cuidar que seja de 8 em 8 horas, né? Diferente de um antihipertensivo que muitas vezes a gente consegue fazer de 8 em 8 horas em função da questão farmacológica, né? Mas voltando aos antibióticos, é extremamente importante a gente seguir até o final do tratamento. Ali, digamos que eu estou com bastante febre ou estou com uma dor muito forte na garganta, iniciei o tratamento, 2 dias eu já não sinto mais nada e aí eu simplesmente paro de tomar um antibiótico. Isso está inadequado fazer dessa forma, porque eu ainda não matei todas as bactérias, ainda não acabei com o meu processo infeccioso. Ele precisa realmente ser finalizado todo aquele período que foi prescrito do medicamento. E se efetivamente eu já suspendi o medicamento por conta, a bactéria ainda está ali. E aí ela vai começar a dar uma estudada naquele medicamento e aí a gente aumenta o nosso risco de resistência, né, a um próximo momento que eu precisar utilizar. Fora que essa bactéria pode ir ficando cada vez mais forte e talvez aquele antibiótico mais simples, com menos efeito colateral que eu poderia utilizar no início, talvez no próximo momento eu vou ter que ampliar um pouquinho o meu espectro de ação. E aí eu vou ter outras consequências a níveis de reações adversas, né? Então, o tratamento com antibiótico é extremamente importante a gente seguir corretamente do início ao fim. Claro, desconforto gástrico, né, diarreia, coisas que podem acontecer, é importante a gente relatar ao médico também, né, ou ao farmacêutico, para ver o quanto aquilo ali está incomodando aquele paciente, possa estar afetando realmente o tratamento, né? E Isabela, por que essa resistência das bactérias, vírus, enfim, a criação dessa resistência microbiana é perigosa assim, para a nossa sociedade de uma forma geral? Porque quando o micro-organismo desenvolve resistência a uma determinada substância, nós não conseguimos mais eliminá-lo com este medicamento, né, com este antibiótico. Então nós vamos ter que usar um outro antibiótico, né, mais potente, para daí sim eliminá-lo, né? E isso nós temos um limite, né? É cada vez mais difícil surgirem novos antibióticos que tenham ação sobre bactérias resistentes. Então o mais racional é usar adequadamente os recursos que nós temos, né? Por um tempo limitado, conforme prescrição do médico, né? Para que a gente não tenha que lançar mão de antibióticos mais e mais potentes, né? E acho que seria interessante, Andresa, a gente trazer para os nossos telespectadores um passo a passo, assim, simplificado, de repente, da maneira mais correta, né, de se fazer essa utilização dos medicamentos. Quando sente, começando desde quando tem aquele sentimento, aquele sintoma, até o momento de realmente fazer o descarte, né, desse medicamento. A gente falou mais ou menos ao longo do programa, mas mais para fazer um compilado mesmo, por favor. Certo. Então, é sempre importante, eu vou adquirir o meu medicamento e depois é importante a gente fazer uma organização de como eu vou tomar, né? A gente costuma orientar os pacientes a botar na geladeira a informaçãozinha de quais os dias que ele vai tomar o medicamento, por qual período que ele vai tomar. A gente pode organizar com eles também, ou daqui a pouco, se não tem acesso ainda, o próprio paciente vai fazer quais são os horários que ele vai tomar, né? Que são bons para a rotina dele. É importantíssimo que a gente coloque esses horários que não vão afetar o sono dele, que ele vai ter que acordar no meio da madrugada para fechar às 8 horas. Não, a gente vai botar em 8 horas que ele consiga tomar antes de dormir, depois na hora de acordar, né? Que não afete a rotina dele. Porque no momento que que interferir um pouquinho nessa rotina, a gente vai começar a afetar a adesão dele, né? A adesão farmacológica. Ele vai começar com os esquecimentos, vai atrasar e aí a gente vai ter as consequências aí nesse tratamento. Então, vai fazer todo aquele período, né, do tratamento prescrito. Na finalização, durante todo esse tratamento, só tomar o medicamento com bastante água, né, importantíssimo.
Não é refrigerante, não é leite, não é suco, não é café, é água que a gente vai tomar esse medicamento. E terminou o tratamento, se sobrou alguma coisa do medicamento, ele ainda está válido, eu posso armazenar num local, né, protegido de luz, calor, né, e umidade. Posso armazená-lo, porque daqui a pouco alguém vai ter que utilizar na casa. E aí, ao invés de comprar uma quantidade maior que eu precisaria, eu compro considerando aquilo que eu já tenho em casa, desde que esteja no prazo de validade, né? Mas, em alguns casos, não quero deixar esse medicamento em casa, né? Tenho medo de que alguém vai utilizar, que fique em acesso de criança. Então então vamos fazer o descarte desse medicamento. Desculpa. Esse medicamento vai retornar para a farmácia ou para uma unidade básica para fazer o descarte adequado dele, certo? Achei interessante que a senhora comentou não tomar com água, não, com suco, café, enfim, tomar com água. Por que isso? Bom, nós temos toda uma questão farmacocinética, né, de qual a movimentação do medicamento no nosso organismo, desde a entrada dele até ele efetivamente ser eliminado. E existe uma série de questões que interferem nesse processo e que tem um pH adequado, né, dependendo do compartimento do nosso corpo que ele tiver. Então, a água, a gente tem certeza que a gente não vai interferir no pH de nenhum dos compartimentos, na questão físico-química do medicamento, então ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração no nosso organismo, né? Então, alguns casos específicos a gente pode incentivar a utilizar um suco cítrico, que seria o caso do sulfato ferroso, né, quando o paciente está anêmico e vai fazer uso desse medicamento, que aí a vitamina C vai ajudar na absorção do ferro, aí ok, seria adequado, né? Mas em outros casos, por exemplo, o uso de cálcio com determinados antibióticos, o leite com determinados antibióticos, a gente vai ter uma interferência na estrutura de um grupo específico de antibióticos, então corre-se o risco de afetar a estrutura, né, a forma desse medicamento e ele não fazer o efeito que a gente espera. Isabela, sobre a questão do esquecimento, né, principalmente nesses medicamentos de uso controlado, que nem a Andresa comentava, precisam ser tomados certinho ali no período de 8 em 8 horas. Qual é o problema, se existe algum problema, né, de esquecer e qual a melhor maneira da pessoa lidar com isso caso isso aconteça? Bom, para alguns medicamentos isso vai ter um impacto maior e para outros menor, né? Como a Andresa comentou, para antimicrobianos, antibióticos, é muito importante observar bem os horários de administração, né? Então, é importante lançar mão de alguns recursos para lembrar mesmo, né? Para garantir adesão ao tratamento. Hoje em dia nós temos aqueles aplicativos, né, que podem nos lembrar de tomar, né, vão acusar o horário da tomada do medicamento. Acho que é um bom recurso, né, para quem usa bastante o celular é um ótimo recurso. Existem também outros recursos, como fazer tabelinhas de horários, né, nós na faculdade nós orientamos os nossos alunos para desenvolver com a pessoa, conhecendo também a sua rotina, né, organizar os medicamentos, as tomadas dos medicamentos de acordo com a rotina do paciente, para que fique confortável, que ele não esqueça de usar, que ele possa marcar, né, numa tabelinha quando já usou, né, porque principalmente pacientes polimedicados, né, que usam muitos medicamentos, isso é complicado, né, então, eles podem se atrapalhar, assim. E mesmo a gente, né, quando, será que tomei mesmo de manhã? A gente confunde, porque faz tantas coisas, né, ao longo do dia. Então, ter um recurso, ter um apoio para isso é bem importante, né? Então, acho que são essas, assim, as estratégias que me ocorrem agora, assim. Perfeito. E dentro dessa, só complementando, essa estratégia de fazer a caixinha organizadora, né? Justamente para não acontecer um idoso, às vezes tem uma questão de esquecer, eu não sei se eu utilizei o meu medicamento para hipertensão de manhã e já estou ao meio-dia e agora não sei. É interessante fazer essas caixinhas com eles e ensinar eles a fazer a organização da caixinha semanal. Então, todo domingo, por exemplo, eles vão lá, olham a prescrição e eles fracionam esses medicamentos na caixinha. Mas uma questão bem importante, eles não vão tirar do blister, eles vão recortar dentro do blister, porque ali eu mantenho a informação da validade, eu continuo com o medicamento bem fechadinho, né, no seu blister ali, ele só está recortadinho. E aí eu coloco aqueles que eu tenho que usar às
às 8 horas da manhã, né, em jejum ou não, tem essas questões para a gente conversar, para a gente levar em consideração também. E aí eu vou fracionando. Então eu consigo, quando eu abrir minha caixinha na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, eu sei todos os medicamentos que eu tenho que tomar. Não corro risco de esquecer nenhum, né? Ou daqui a pouco acordei mais tarde, daí tu vai olhar, ficaram esses medicamentos aqui, não posso esquecer, vou ter que organizá-los e tomar. Então, a gente gosta de organizar bastante com eles a caixinha semanal, que aí eles conseguem até realmente entenderem a rotina de todos os medicamentos, eles conseguirem entender quais são os medicamentos e visualizam os horários que eles vão fazer uso ao longo do dia. É mais uma questão de armazenamento que a senhora comentou agora. O blister é um encaixezinho plástico, aquele da cartelinha. O ideal, então, é não retirar dali de dentro. Não, o medicamento ele não deve ficar, ele está protegidinho ali do ar, dessas variações todas de temperatura, de umidade. Então, quando eu for fracionar, eu vou cortar ao redor, assim, ele vai ficar quadradinho e vou botar ali e vou dividindo. Na hora de tomar que eu vou tirar realmente daquele blister, tá? Que a gente vê muito o paciente fazer isso, né? Ele retira todos do mês todo. Outra questão, quando ele tem que tomar meio comprimido, aí ele quebra todos do mês inteiro e vai dividindo. Não, eu vou quebrar um, vou usar hoje e amanhã. Depois eu vou quebrar o outro, né? Cortar, não quebrar, mas cortá-lo. E aí eu vou usando aos poucos. Não vou tirar do mês todo, né? Para não deixar em contato com o ar. E esse quebrado, né, o que precisa ser tomado metade, ele vai necessariamente precisar ser retirado do blister. Tem alguma maneira melhor de armazenar, assim, alguma outra estratégia para preservar aquela outra metade que sobrou? Não tem problema, porque ele vai ficar de um dia para o outro, né? Então, desde que ele fique num potinho fechadinho, com tampa, fechado, para não ficar circulando muita troca de ar ali, tá? Tem que ficar bem fechadinho, né? É o suficiente, porque eu vou fazer o consumo no dia seguinte, tá? Perfeito. E Isabela, antes, né, de começar o programa, a gente comentava um pouco sobre também outros aspectos que giram em torno dessa questão dos medicamentos, além dos riscos da saúde, que a gente falou muito durante o programa de hoje, também os riscos ao meio ambiente, que foram comentados, mas tem um pouco da questão econômica também, se a senhora puder comentar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente pode falar sobre a questão econômica, né? Eu acho que no momento da compra, eu acho que é um ponto que o paciente pode solicitar apoio também, né, para o farmacêutico, para quem está ali na farmácia assessorando, porque já entre as apresentações, as marcas têm variação de custo, esse é um aspecto, né? E outro aspecto é o impacto do uso inadequado para o sistema de saúde, né, ou mesmo para a pessoa, né? Então, às vezes, um uso inadequado na atenção primária pode fazer com que o paciente necessite de um atendimento mais especializado. Né? Então, começou lá com uma automedicação, né? Fez de forma inadequada, sem nenhuma orientação, agravou a situação de saúde, ele precisou procurar um atendimento de emergência, né? E, enfim, isso vai encarecendo também, né? Vai aumentando o custo para todos os envolvidos, né? Para o sistema de saúde, as instituições de saúde, o paciente, né? Então, isso pode complicar bastante no sentido do paciente necessitar de exames especiais, um leito de internação, né? Então, a gente tem que ter muita consciência, assim, de que, de tratar de forma adequada um problema simples, né? Sem utilizar medicamentos de prescrição médica que exijam um acompanhamento maior, né? E por um tempo que seja curto, né? Porque quando a gente fala no contexto da automedicação, a gente está falando de transtornos menores, né? Que são bem agudos e que tem um tempo lá de 1 semana, 10 dias para se resolver. Né? Então, se nesse meio tempo, né, claro que pode ter uma variação, né, de um transtorno para outro, mas em geral envolve ali 2 semanas. Se nesse meio tempo isso não se resolve, o correto é o encaminhamento para um profissional, né, que possa avaliar melhor a situação, verificar o que realmente está por trás, né, daquele transtorno, né, e tratar adequadamente, para evitar esse impacto também de custos, né.
A gente está nesse debate todo sobre principalmente essa campanha de conscientização que vem principalmente das autoridades. Eu gostaria de saber assim, o que mais que poderia ser feito pelas autoridades e também pela própria população para se espalhar mais essa consciência, de repente algum tipo de... enfim, outras campanhas, outras maneiras, o que mais que pode e deve ser feito, Isabela? Bom, assim, um aspecto que está me chamando muita atenção é a transformação das nossas farmácias, né? O estabelecimento, assim, nos últimos tempos a gente vê a entrada de produtos que não são medicamentos, que são comercializados como alimentos, às vezes ultraprocessados, né? Eletrodomésticos, material de higiene e limpeza, né? Então, a entrada desses produtos, eu acho que acaba confundindo um pouco a população e ela passa a perceber o medicamento como um produto qualquer. E a gente sabe que o medicamento é um produto especial, né? Ele precisa de ter mais atenção, né? A pessoa tem que usar, tem que ter um conjunto de informações para utilizá-lo de forma adequada, né? E segura, né? E quando o ambiente, né, ele fica misturado ali com chocolate, com uma balinha, né, eu acho que é um aspecto assim que deveria se pensar, né? Então essa questão do ambiente, claro, mais campanhas de esclarecimento, acho que são importantes, né? Eu acho que também o profissional farmacêutico, acho que ele ainda é muito subutilizado, né? Eu acho que a população não solicita tanta informação quanto poderia, ele está ali disponível todo o tempo que o estabelecimento está aberto, né? É um profissional que conhece bastante do medicamento, pode ajudar a selecionar produtos de menor risco, né? Pode dar orientações sobre tempo de uso, né? Um uso seguro, né? Todas as informações necessárias para aquele uso seguro. E eu acho que seria isso, assim, campanhas, né? Nacionais, né? Regionais, enfim, né? Acho que qualquer tipo de campanha que esclareça a população, acho que são bem-vindas. Conforme a professora Isabela trouxe, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas não estão mais enxergando as farmácias e drogarias como um ambiente de saúde, né? E isso eu acho que agrava muito a banalização do uso de um medicamento, né? Tá ali, tá disponível junto com o chocolate, junto com outros produtos, enfim. Então diminui um pouquinho a importância do medicamento e o cuidado e o olhar que a gente tem que ter a ele, né? E isso vem crescendo bastante nessa linha de cada vez mais as pessoas não enxergam, né, as farmácias como um ambiente de saúde, e isso também faz com que elas procurem menos o profissional farmacêutico, né? Elas estão com pressa, elas só querem pegar aquele medicamento. Então, eu levar para casa uma receita médica, às vezes não é tão simples. Eu posso ter um medicamento ali que ele requer todo um direcionamento com o paciente, eu preciso fazer uma educação com esse paciente, uma educação em saúde de como ele efetivamente vai usar esse medicamento para a gente conseguir ter o resultado do medicamento, né? E para que ele possa aderir ao medicamento. Porque a gente tem tantos problemas de o paciente sentir um efeito colateral do medicamento e ele entende que aquilo ali é muito pior que se ele nem tomasse o medicamento. E aí simplesmente ele suspende, não avisa o farmacêutico, não avisa o médico prescritor, né? E aí a gente começa outro problema. Então essa comunicação com os profissionais, ela é extremamente importante, né? E a gente precisa voltar a olhar para a farmácia, para o farmacêutico e ver que ali eu posso pedir ajuda e eu devo, né? E não simplesmente retirar meu medicamento e sair correndo. Eu preciso da orientação, né? Hoje a gente tem o farmacêutico clínico, a gente tem o consultório farmacêutico, que é importantíssimo a gente explorar esse ambiente que nos está sendo colocado, né? Está disponibilizado. Então, a gente tem que usufruir desse tipo de serviço. É para a nossa saúde, é para o nosso bem-estar. Acrescentando nesse ponto também que a senhora trouxe, professora Andresa, tem a questão da interpretação também da receita médica. É um risco que a pessoa interprete de maneira errada? Sim, sim, pode ser. O profissional que está dispensando o medicamento pode não compreender a letra, né, se ela for redigida à mão, a receita.
Claro, pode haver esse tipo de erro, né? Então também é sempre muito importante que o paciente entenda o seu tratamento. O que está sendo prescrito e por que esse medicamento está sendo prescrito, tá? Isso a gente sabe que para o paciente conseguir aderir ao seu tratamento farmacológico, ter o melhor resultado possível daquele tratamento, é importantíssimo que ele conheça o medicamento, né? O nome do medicamento e o que ele está fazendo, né? Para que eu estou usando aquele medicamento? Para que ele consiga gerir melhor esses medicamentos que ele faz uso e ter o melhor resultado. E não, eu uso aquele amarelinho, eu uso aquele vermelhinho, né? Eles podem mudar o tempo inteiro. E aí tu tem realmente uma confusão que daqui a pouco o paciente pode fazer porque mudou a cor, né? Mudou o laboratório, ele está comprando um similar ou mudou para o genérico, né? E aí ele pode se perder nesse tratamento. Então é extremamente importante ele conhecer o seu medicamento, né? E para isso ele deve pedir ajuda para o profissional farmacêutico. Professora Isabela, gostaria de acrescentar nesse tópico? Não, eu lembrei daqueles medicamentos, assim, por exemplo, formulações líquidas, né? A dose a ser retirada para consumo, né? Então, também é um ponto crítico, assim, né? Será que a pessoa entende exatamente quanto do medicamento vai administrar, né? Ela enxergar ali a marquinha no copo medida, às vezes fica com dúvida, né? Devo tomar um copinho cheio ou, né, meio, enfim. Medicamentos que precisam ser administrados com algum dispositivo especial, como as bombinhas, né? Então, como usar, como aplicar corretamente, né, esses medicamentos. Então, o farmacêutico está ali, ele pode orientar, né? É importante a pessoa não sair da farmácia sem ter todo o esclarecimento necessário para um correto uso, né? Também gostaria de trazer uma questão que também foi comentada um pouquinho antes do início do programa, que é da pandemia do coronavírus. Teve algum tipo de impacto, assim, na forma, né, como as pessoas enxergam os medicamentos, ou enfim, na categoria farmacêutica de alguma maneira, professora? Eu acho que o que chamou muito a atenção foi, assim, a influência das redes sociais, né? A indicação de produtos não aprovados para no caso do Covid, né? A gente viu, assim, consumo excessivo de ivermectina, hidroxicloroquina, que causou, inclusive, falta do medicamento para pacientes que necessitavam, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, assim, a essas campanhas, esse estímulo que vem das redes WhatsApp, né, sugerindo o uso de algum produto, né, então buscar mais esclarecimento, informação sobre isso, né, e naquela época até as autoridades sanitárias restringiram um pouco mais o uso, né, de alguns medicamentos, porque realmente viram que isso poderia trazer muitos riscos, né? Ou até falta do medicamento em algumas situações, né? Então, acho que nessas situações, assim, né, de preocupação, né, que pode surgir, então a gente tem que estar se guiando pelas autoridades sanitárias. Eu acho que não, assim, ou escutar o que o vizinho diz, né, ou que outra pessoa próxima, leiga no assunto, coloca, né? Acho que essa é a recomendação principal. Bom, professoras, a gente já está se encaminhando para o término do nosso programa. Gostaria de abrir o espaço, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa nesse debate que a gente trouxe hoje sobre o uso racional dos medicamentos. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando, alertando a população, né, para os cuidados que são importantes. Acho que é isso. Obrigada. Então, da mesma forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar, né, um assunto tão sério e que reforçar a importância do uso do medicamento como algo bastante sério, né, nunca banalizar o uso de um medicamento. Todo medicamento tem risco, né? Traz efeitos colaterais que a gente tem que monitorar e existe um medicamento certo para a pessoa certa, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessas indicações, nessas sugestões e sempre muita consciência do uso do seu medicamento. Quanto mais eu souber sobre o meu medicamento, mais fácil
vai ser a minha terapia e mais benefícios eu vou ter dela, né? Porque daí a gente tem o paciente trabalhando junto com a gente e a gente consegue explicar melhor para ele a melhor forma, né, dele organizar esses medicamentos todos na vida dele, né? Porque às vezes se torna um pouco complicado para alguns, mas a gente consegue organizar. Então, obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho. Nós que agradecemos, então vamos nos despedindo da nossa audiência novamente. Então, muito obrigada, professoras, né? Professora Andresa Beth, professora Isabela Heineck, por estarem conosco neste programa de hoje aqui no TV Entrevista, falando então principalmente sobre o uso racional dos medicamentos aqui no nosso país pelo dia 5 de maio, que é o Dia Nacional pelo Uso Racional, né, dos medicamentos. Então, ficamos por aqui hoje no nosso TV Entrevista. Sigam nos acompanhando pelo YouTube da TV Câmara. E obrigado por estarem aqui conosco e até a próxima.